continuando o nosso acolhimento, nós vamos então convidar a Mônica, a nossa contadora de histórias, que ela vai então dividir esse momento conosco. Sejam todos bem-vindos e tenhamos uma boa reunião. Obrigada. Bom dia. Como eu disse antes, eu conto histórias em hospitais. E essas histórias que eu conto são histórias retiradas de depoimentos de vida, tanto de pacientes, como acompanhantes, como profissionais de saúde, ou seja, das pessoas. E hoje, ouvir esses depoimentos foi um verdadeiro privilégio, porque tenho certeza que esses depoimentos que foram dados aqui hoje virarão histórias que serão narradas aí nessa minha trajetória. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui, e para mim é um verdadeiro privilégio. Eu posso contar uma história para vocês? Tem gente que é muito mais do que parece ser. A Dalva é uma dessas. Sabe aquelas noites bem frias de inverno, com aquele nevoeiro grosso? Nessas noites, a gente se sente sozinha no mundo. E foi numa noite assim que a Dalva chegou em casa exausta do trabalho. Desabou no sofá e disse para quem quisesse ouvir: "Para mim chega." Tinha sido um dia de cão. A Débora, sua filha, já tinha saído para a escola. E logo do quarto, a sua mãe lhe chamou. Confesso que respirei fundo e não quis atender. Ela me disse. E continuou. Mas levantei e fui. A minha cara estava tão feia que a minha mãe me olhou espantada. Aconteceu alguma coisa? Ela me perguntou. E eu respondi. Aconteceu, mãe. Nasci. Nasci boazinha demais. Resmunguei. E suspirei. Tá pesado, mãe. Tá muito pesado. Ela me olhou meio sem entender direito. E eu fui ajeitá-la melhor na cama, dar o remédio, conversar um pouco com ela. Ela me respondia aos tropeços, sem muita noção, você sabe. A idade, o AVC. Cuidei. Preparei a janta. Olhei pela janela e lá fora a neblina continuava a cobrir a noite. Então eu pensei, é injusto. Um irmão foi tirando o corpo. O outro disse que a mulher dele não queria. Uma irmã disse que não tinha espaço em casa. E sabe o que me disse a outra? Que não tinha paciência para cuidar dos outros. E assim, a velha mãe foi sendo empurrada para a tonta aqui, a boazinha. Era assim que a Dalva me contava daquela noite. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A Dalva é uma mulher miúda. Quem olha para ela não desconfia da força e da vontade que moram naquele pequeno corpo. Mas naquela época ela estava passando por um mau pedaço. Primeiro o marido, que ela gostava, morreu depois de uma doença meio longa, deixando a filha adolescente. Depois o derrame da mãe. E para completar, a situação no emprego. Muito trabalho, pouco reconhecimento e pouco salário. Cansei, a Dalva repetiu. E continuou. Sentei no sofá e dormi que eu nem senti. E sonhei com a minha avó. Uma velha parteira que vivia dizendo: ser bom é muito dificultoso. Coisa que eu nunca entendi direito. Ouvi um barulho e acordei assustada. E já era noite velha. E era a Débora, minha filha, chegando da escola. Fui ao quarto ver a mãe que dormia. Dei boa noite à filha. E adormeci, decidida a mudar de vida no dia seguinte. Ser bom é muito dificultoso. Acordei com a frase da minha avó na cabeça.
Fui ruminando pelo caminho e até chegar ao trabalho eu já tinha compreendido o seu significado. As pessoas pensam que ser bom, ser solidário ou ter compaixão é como se fosse uma fraqueza de caráter ou uma marca que a gente trouxesse do nascimento. Tem gente que nasce esperta, tem gente que nasce boa, coitada. Poxa vida, eu cuido da minha mãe não porque sou tonta, mas porque ela precisa. Ah, a Dalva é boazinha, mas ninguém sente a dor que eu carrego nas costas. Ninguém sente a falta das poucas horas de sono. Ninguém entra na minha pele para saber o que me custa ser boazinha. Minha avó é que tinha razão. Ser bom é muito dificultoso. Cheguei ao trabalho e marquei uma conversa com a minha chefe para o final do expediente. Enquanto isso, passei atendendo um, dando remédio para o outro, aplicando a injeção, de olho no soro e pensando na minha transferência de setor. Para mim, chega. Volta e meia eu pensava. No final da tarde, fui trocar o soro do seu Viana. O seu Viana é um velhinho bem franzino que quem olhava para ele à primeira vista não dava nada. Até olhar em seus olhos, fortes, vivos, de uma vontade grande, de gente que não se entrega. Gosto tanto dessa vida que daqui só saio com uma boa briga, dizia ele antes de soltar aquela risada. Naquela tarde, o seu Viana não riu quando eu brinquei com ele. Ele estava passando muito mal e talvez por isso a minha ideia de dar um basta a tudo tenha fraquejado um pouco. Mas eu lembrei da minha decisão e resolvi que ia cumpri-la. O expediente chegou ao final e lá fui eu. Falei, expus minhas razões, meus motivos, e a Tereza, minha chefe, me olhava séria. A Tereza era uma mulher beirando 60 anos, e ela me olhava com aqueles óculos grandes dela, bem no fundo dos meus olhos, até eu quase ficar sem graça. E depois que eu falei e terminei, ela disse: lamento muito que você esteja nos abandonando. E só. Eu já ia me levantar quando ela continuou. E lhe dou inteira razão. Quantas e quantas vezes eu também não me achei uma tonta. Até o dia em que vi a foto do crânio de um homem numa revista, que havia vivido há mais de 5.000 anos atrás. A notícia dizia que ele tinha morrido com mais de 50 anos, velhíssimo para a época, e que havia nascido incapaz fisicamente, ou seja, não podia caçar, não podia plantar, não podia colher, não tinha como sobreviver. E, no entanto, numa época onde as pessoas viviam menos do que 30 anos, foi preciso pelo menos 3 gerações de pessoas para cuidar daquele homem, alimentá-lo, agasalhá-lo. Entendeu? A Tereza me disse. Eu não sabia onde ela queria chegar. E ela continuou. Ele não era rei, nem pessoa importante. E, no entanto, cuidaram dele por mais de 50 anos. Teria sido mais fácil deixar morrer assim que nascesse. Mas não fizeram isso. Então a Tereza me olhou e concluiu. Nem eu e nem você somos tontas, Dalva. Somos iguais àquelas pessoas. Somos gente que cuida. Fazemos parte de um tipo de pessoas que, desde o princípio do mundo, acolhe, cuida, cura ferimentos, está junto da alegria quando a criança nasce, quando o paciente tem alta, e conforta aqueles que vão e os que ficam. E não é fácil ser assim. Não é fácil continuar assim. E não é fácil deixar de ser assim. É o destino? A Tereza riu. Não tem nada a ver com destino.
Fui me fazendo assim, cuidando de pessoas, porque percebi que no mundo já tem gente demais que fere, que maltrata, que descuida. O mundo já tem negligência demais. Só que nós não vamos receber prêmios e nem aplausos por sermos assim. Não tem glória nenhuma. Mas eu sei que fazemos parte de um tipo de pessoas que há milênios sustenta e conserva o mundo. Não conte a ninguém. Mas se o mundo está melhor, ou se não piorou até o insuportável, é porque tem gente que cuida. Sabe aquelas noites bem frias de inverno? Com aquele nevoeiro grosso? Foi numa noite assim que eu descobri o que sou no mundo. Tudo continua igual. A minha casa, a minha filha, a minha mãe, o seu Viana lutando contra a doença e eu torcendo por ele. Tudo está igual. Menos eu. Tenho um grande orgulho do que sou. Foi isso que me disse a Dalva. Obrigada.